né, ali na igrejinha. Tínhamos uma bateria caindo aos pedaços, que era do irmão Guto, né? Falecido Guto, né? E era uma bateria aberta, na frente tinha um travesseiro dentro dela, assim, né? Os irmãos tinham pavor daquela bateria, né? Era meio complicado mesmo, né? Mas a gente tocava ali, né? O irmão Eric, eu, né? O Davi, Giovanni, né? Esse era o nosso grupo daquela época, louvado seja Deus. Né? Eu comecei na bateria, depois fui arranhando violão, e aí foi indo, né? E louvado seja Deus, estamos aqui hoje como pastor, né? Fazendo um pouco de tudo, como diz o Leandro. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20. O tema da palavra essa noite é a resposta que vem do alto. Toda resposta que a gente precisa, nós devemos buscar em Deus, e Ele tem as respostas que nós precisamos. 2 Crônicas, capítulo 20, vai nos contar a história, uma parte da história do rei Josafá, um rei muito importante de Judá, que passou por uma situação muito complicada, e nós vamos tirar algumas lições essa noite dessa história, dessa passagem. Nós queremos cumprimentar os irmãos que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, uma alegria recebê-los. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, nós temos ali o Ministério Boas-Vindas, que a gente aqui entrega sempre uma Bíblia de presente para quem nos visita pela primeira vez. Se você está nos visitando pela primeira vez, ali com a irmã Jô e com o pastor Júlio, você pode retirar a sua Bíblia. Se você não retirou, no final do culto, passa lá e nós vamos abençoar você com uma Bíblia, né, para que você leve para casa e daí traga na próxima vez que você vir aqui no culto para ler junto conosco. 2 Crônicas, capítulo de número 20, é lá no Antigo Testamento, o livro de 2 Crônicas, tem o livro de 1 Crônicas, e aí tem o livro de 2 Crônicas. Mas se você não trouxe Bíblia essa noite, vai ser projetado no telão também. Mas se você tem a sua Bíblia, abra ela, o texto diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu nosso Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: Escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão,
pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Eu vou repetir essa parte. Esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados, e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã, saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Amém, igreja? Glória a Deus. Bom, amados, a gente tem uma impressão de que reis, pessoas que têm posição de governança, de liderança, sempre têm uma resposta, né? Deixa eu tirar uma foto aqui, faz, Júlia. O pessoal da mídia reclama que as minhas fotos saem de todo jeito, porque eu não paro quieto. Então, hoje deu certo? Amém, viu? A Júlia foi privilegiada. E eles me mostraram algumas fotos que eu falei, misericórdia, o que vocês estão fazendo, né? Hoje deu certo. A gente tem a impressão que quem exerce posição de governança, reis, enfim, qualquer cargo de liderança, sempre sabe o que fazer. Tem coragem para fazer tudo, e que nunca tem medo, e que sempre tem uma resposta para toda e qualquer situação de problema. Aqui, na igreja, nós temos aqui alguns empresários, nós temos pessoas que têm seus próprios negócios, né? E diariamente nós somos desafiados, e parece que as pessoas sempre pensam assim, que o patrão sempre tem que saber o que tem que fazer, diante das circunstâncias. Talvez você não seja proprietário de um grande negócio, você não administre nada, mas você seja um pai. Adivinha, seus filhos olham para você e eles acham que você sempre sabe o que fazer. Eles acham que você não tem medo de nada. Eles acham que você é indestrutível. E quando a gente olha para esse texto, eu olho para um rei, um homem que era um homem extremamente poderoso, que tinha à sua disposição um exército de nada menos de 1 milhão, mais de 1 milhão de soldados. Quando você lê no capítulo 17 um pouquinho do resumo da história de Josafá, você vai vendo ali a soma de soldados que estavam à sua disposição, era mais de 1 milhão de soldados. Então o exército de Judá nesse período não era pequeno não, era um grande exército. Mas agora o Josafá, que é rei, tem 1 milhão de soldados à sua disposição. Para você ter ideia, hoje o contingente, né, brasileiro de soldados dá em torno de 235, 240 mil soldados. Então você imagine, Judá naquela época tinha 3 vezes, 4 vezes mais soldados que o exército brasileiro hoje. Né? E Judá era muito pequenininho, mas eles tinham muitos soldados. Ainda assim, o texto vai nos dizer que esse rei agora, ele está sob ataque. E não é um ataque qualquer não, é um ataque triplo. 3 povos, 3 nações se reúnem para atacar Judá. Eles vêm contra Judá, vêm para destruir Judá. E esse rei, que tem um grande exército, o texto bíblico diz no verso 3, que a gente acabou de ler, que o rei Josafá teve medo. Deixa eu perguntar aqui para você, você não precisa erguer a sua mão. Você sente medo às vezes? Bom, eu sinto. Às vezes a gente recebe notícias, às vezes a gente recebe diagnósticos, às vezes a gente recebe informações, às vezes nem recebe nada e a gente tem medo. Tem gente que não tem diagnóstico, tem gente que não recebe informação, mas estou com um negócio aqui no meu coração, uma sensação, não tem gente assim? Né, que tá, um pressentimento ruim, um negócio esquisito, parece que... Tem gente desse jeito. Mas quando a gente olha para um rei, a gente diz, meu Deus, se o rei sente medo, que dirá a gente? Né? Se o pastor está dizendo que sente medo, que dirá a gente? Se o pai diz que sente medo, que dirá os filhos? E aí que é interessante, a beleza da Bíblia é mostrar que ela é feita, a história bíblica é construída com personagens reais. Com homens e mulheres que sentiam medo, com homens e mulheres que, diante das circunstâncias, muitas vezes, como diz o versículo 12, não sabiam o que fazer. Josafá diz assim para o Senhor, Senhor, agora eu não sei o que fazer.
Eu creio que você, em alguns momentos da sua vida, não sabe o que fazer. Você sente medo, você não sabe o que fazer, não é verdade? Talvez hoje seja essa a sua situação. Talvez hoje você está diante de uma situação que você está com medo, você não sabe se você vai para a direita, para a esquerda, se você vai reto, se você se mexe, se você fica parado. Há momentos na nossa vida que a gente fica assim, apavorado, igual o Josafá. E sabe o que é interessante? É que, veja bem, se viesse, né, um exército e atacasse Judá, aí o Josafá, não, eu tenho um grande exército, vou fazer guerra, né, eu tenho 1 milhão de soldados à minha disposição, mas vem três exércitos numa pegada só. E eu não sei se você já reparou, mas na nossa vida, Satanás também não ataca assim por vez, né? Mas é tudo uma vez só. O carro quebra. Aí você diz, não, o carro quebrou, eu dou conta. Mas daí o carro quebra e o filho adoece. Aí você fala, mas ainda dou conta, o carro quebra, aí você perde o emprego. Aí você fala, misericórdia. Né? Então, às vezes, as situações da nossa vida, elas vêm e nos solapam a esperança, elas solapam a alegria, elas tiram aquela coragem que a gente tem, porque vem tudo de uma vez só. Você recebe um diagnóstico e junto com o diagnóstico você fica impossibilitado de trabalhar e aí uma coisa vai puxando outra. São situações assim, tudo de uma vez só. Talvez essa seja a sua situação hoje, parecida com a de Josafá. Olha que coisa interessante. Homens e mulheres que enfrentaram as mesmas circunstâncias que você e eu enfrentamos ainda hoje. E como que esses homens e mulheres venceram? Como que esses homens e mulheres lutaram essas batalhas? Como que eles saíram dessa situação? A primeira coisa que é importante a gente destacar é que a gente precisa admitir que há momentos que a gente não sabe o que fazer. Que por mais que a gente tente resolver as coisas, que por mais que a gente tente achar uma solução, nós não vamos encontrar essa solução nas pessoas, na nossa inteligência administrativa, nós não vamos encontrar recursos e nem teremos recursos. Veja, o Josafá, ele tinha um grande exército, ele tinha experiência em guerra, mas ele reconhece que diante daquele ataque, ele não tem o que fazer. E há momentos da nossa vida em que nós precisamos reconhecer, não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Mas o que é maravilhoso é que você e eu sempre podemos buscar ao Senhor. Há coisas que você e eu que temos que resolver. Há situações que se apresentam na nossa vida que dependem de escolhas e decisões que nós devemos fazer, que o Senhor já nos instruiu, que o Senhor já nos deu sabedoria, que o Senhor já disse, não, meu filho, você já sabe lidar com isso, você não tem que recorrer a mim sobre isso, você que tem que resolver. Mas haverão circunstâncias em que você e eu, nós teremos que buscar o Senhor. E essa é uma forma de nós sermos lembrados da nossa dependência em Deus. E aí o versículo 3 vai dizer que Josafá teve medo. Josafá sentiu medo, né? Olha o que diz o versículo 3. Então Josafá teve medo. Mas esse medo de Josafá não paralisou ele. O medo de Josafá não fez com que ele se enfiasse numa caverna. Josafá, não. O que Josafá faz? Sentiu medo e decidiu buscar o Senhor. Josafá sabia que ele podia contar com o Senhor, que ele podia falar com Deus, que ele podia recorrer ao Senhor. Eu não tenho como resolver essa situação, mas eu tenho um Deus que pode lutar por mim. Eu não tenho condições, não tenho recursos, não tenho formas de resolver essa situação, mas eu tenho um Deus que tem. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você, você vai estar diante de circunstâncias que o teu repertório não será suficiente para resolver. Mas o Deus a quem você serve, se você serve a esse Deus, Ele tem toda a solução que você precisa. Basta que você confie nele como Josafá confiou. O texto diz que Josafá buscou o Senhor. Outra coisa que Josafá faz, primeiro ele busca o Senhor. Ele mesmo, ele ora, ele busca o Senhor, Senhor, né, ele se coloca diante de Deus. Outra coisa, ele pede socorro. Ele reúne pessoas que podem orar com ele. O texto diz ali, né, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Muito provavelmente, o povo veio e falou, e aí, Josafá, o que a gente tem que fazer? Ele disse, a gente tem que orar. O que a gente tem que fazer é buscar o Senhor. Você me ajuda em oração? Nesse momento, tudo que a gente precisa é gente orando comigo. E é ele quem começa a se mover de oração. Veja, ele é um rei, e ele não fica ali demonstrando que, não, fiquem tranquilos, eu sei o que fazer. Não. Ele diz, não, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, mas eu tenho um Deus que pode resolver.
Amados irmãos, não há coisa mais bonita de que um pai que chega diante de seus filhos e diz: filhos, nós estamos passando por um momento delicado, mas nós vamos orar, e o Deus a quem nós servimos é capaz de resolver os nossos problemas. Amados, desde pequenininhas, as minhas filhas, nós compartilhamos com elas muitas coisas na nossa casa. Quantas vezes eu disse para elas assim: vamos orar pela situação financeira da nossa casa. E elas estaram um olho assim grandão, ficam apavoradas. Fiquem tranquilos, não vai faltar nada para vocês, porque o Senhor prometeu que nunca ia faltar nada para nós. Mas vamos orar. Olha, vamos orar porque tem uma situação de enfermidade. Vamos orar. A gente sempre compartilha com as nossas filhas. A gente nunca quis demonstrar para elas que a gente é indestrutível, que a gente é uma pessoa que não sente dores, que não sente medo. Não, pelo contrário, a gente se coloca mostrando para elas que nós somos dependentes do Senhor. E Josafá, sendo rei, ele demonstra para aquele povo: nós precisamos buscar o Senhor. Eu sou o rei, eu tenho um exército, mas esses recursos que eu tenho não são suficientes. Primeira coisa, meu irmão, você precisa admitir isso. Talvez você está tentando resolver uma situação com os teus recursos, com a tua estratégia. Deixa eu dizer para você, não vai dar certo. Não vai dar certo, sabe por quê? Porque o texto bíblico vai dizer, e mesmo que o Josafá tentasse, aquela guerra não era dele. Porque você percebeu que quando a palavra do Senhor veio sobre aquele profeta, o profeta disse: essa batalha não é de vocês, ela é do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se a luta que nós enfrentamos com relação ao nosso casamento, muitas vezes, for apenas nossa, nós vamos perder. Mas se ela for uma luta compartilhada com Deus, nós vamos vencer. Se a luta que nós enfrentamos em relação à criação dos nossos filhos for apenas nossa, nós vamos perder. Mas se essa é uma luta compartilhada com o Senhor, se o Senhor está à frente, nós vamos vencer. Se a nossa luta financeira é apenas nossa, nós vamos perder. Mas se essa luta é compartilhada com o Senhor, se nós buscamos a direção em Deus, nós vamos vencer. Por quê? Porque o Senhor não perde batalha. Amém? Deus não perde guerra. Deus nunca perdeu uma guerra, Deus nunca perdeu uma luta e nunca vai perder. Então, quando você diz: não, essa guerra não é minha, essa luta não é minha. E é interessante porque, se você prestou atenção, o Josafá, ele fala assim para o Senhor, né? E agora, no verso 10, agora eis que os filhos de Amon, de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles nos desviaram para destruir, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade. Observe que o Josafá não diz assim: eles estão vindo para nos expulsar da nossa propriedade. Mas eles dizem: eles estão vindo para nos expulsar da tua propriedade. Estão dizendo assim: essa terra aqui, Senhor, não é nossa não, essa terra é tua. O Senhor vai deixar que eles nos expulsem? Olha só. Quando a gente faz o curso de finanças, o CRAU, uma das coisas que a gente aprende no curso de finanças, quem está fazendo o curso de finanças sabe do que eu estou falando. A gente aprende que nada é nosso, que tudo é do Senhor. Não é verdade? O carro que você tem não é seu, ele pertence ao Senhor. Os filhos que você tem não são seus, eles são do Senhor. E eu sempre digo, né, às vezes as coisas começam a ficar meio esquisitas lá em casa. Eu digo: Senhor, aí, ó, olha os filhos os teus filhos aí, ó. Senhor, aí, ó. Olha esse casamento que o Senhor me deu aí, ó. Né? Olha essa igreja tua aí, Senhor, ó. Olha essa igreja tua aí. E Josafá está dizendo assim: Senhor, essa terra é tua. O Senhor vai deixar que eles nos expulsem? Meu irmão, entregue ao Senhor. Consagre ao Senhor. Não fica assim: ah, porque é meu. Não, nada é teu. Você fala: é do Senhor. E porque é do Senhor, o Senhor vai cuidar. O Senhor vai lutar. O Senhor vai guerrear. Porque pertence ao Senhor. E a guerra não é minha. Então Josafá, ele busca o Senhor. Ele pede socorro. As pessoas se reúnem, se congregam, né, com ele para buscar o Senhor. Ele admite que ele não sabe o que fazer. Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor. E o que eles fazem é um período de oração e de jejum. Eles começam a orar e jejuar na presença de Deus, buscando resposta. Eles vão orando, vão buscando a direção do Senhor, vão clamando, e todo mundo vai se reunindo, as famílias vão se achegando, e o povo vai orando a Deus, e vai clamando, e vai jejuando. Veja só, alguém diria assim que essa é uma estratégia tão ruim, né? Não é hora de orar, é hora de treinar o exército. É hora de fortalecer o exército. É hora de afiar a espada. Meu irmão, esse é o nosso problema. A gente deixa a oração por último.
A gente deixa o jejum por último. A gente usa a seguinte frase: não, agora só resta orar. Como assim agora só resta orar? Você já devia ter feito isso no começo. Você devia ter começado essa guerra de joelho. Você não devia nem ter dado nenhum passo sem antes orar. Você não devia ter mexido em nada sem antes buscar a direção de Deus. Você não devia ter se mexido, não devia ter levantado da sua cama sem buscar a direção do Senhor. Mas a gente se bate para todo lado, fala com um, fala com o outro, acha que a solução vai vir daqui, vai vir de lá, acha que vai aparecer alguém, vai trazer uma resposta. E aí você diz, não, já que não apareceu agora, eu vou orar, só me resta orar. Josafá não fez isso, ele diz, não, primeira coisa, eu vou orar. Eu não sei o que fazer, mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que orar. Não sei o que fazer. E que bom que eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu tenho que orar. Meu irmão, louvado seja Deus. Aprenda a não fazer nada sem antes orar, sem antes colocar diante do Senhor. Você não tem noção de como problemas podem ser evitados com um tempo de oração bem praticado, bem feito. Quanto que o Senhor pode te livrar de decisões impensadas, de negócios mal feitos, de escolhas mal tomadas. Se você consagrar o Senhor vai trazer discernimento para a tua vida. O Senhor vai trazer, paz ao seu coração. O Senhor vai colocar recursos à sua disposição. Mas ore antes, não depois. Josafá orou antes e ele chamou o povo para orar. Não sei o que fazer, mas eu vou orar. E eles começam a orar. Eles oram a Deus. Eles reconhecem que não há força para nós. Não há força em nós para resistir. Não sabemos o que fazer. Ele diz, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha que coisa interessante. Os olhos de Josafá não estavam no exército inimigo. Ele sabia que tinha um grande exército, uma coalizão vindo em direção a eles. Mas os olhos de Josafá não estão no exército inimigo, não. Os olhos de Josafá não estão no problema, não. Os olhos de Josafá estão aonde? No Senhor. Meu irmão, aprenda a permanecer com os olhos fixos no Senhor. O grande mal nosso é ficar de olho no resultado do exame, é ficar de olho na conta bancária, é ficar de olho no que a pessoa postou, no que disse, do que não disse. Para com isso. Mantenha seus olhos fixos no Senhor. Busque o Senhor, fale com o Senhor, ore ao Senhor, só o Senhor. E o restante é com o Senhor. Meu irmão, aprenda a descansar no Senhor. Quando eu era líder nacional da juventude, minha esposa e eu, nós organizamos um retiro uma vez num lugar chamado Vereda das Araucárias. Nós tivemos uma ideia muito ousada. Os encontros de jovens, a Helena lembra, eles eram feitos em escolas. A gente dormia no chão, assim, um negócio bem complicado. E aí, quando a gente assumiu, a gente falou, não, a gente vai levar o negócio para dentro de uma chácara. E Deus preparou o Vereda das Araucárias, ali a mulher fez um preço abençoado para nós e a gente conseguiu levar o encontro para lá. E aí, irmãos, teve uma situação que eu lembro que a gente dava uma parte, na entrada e no último dia tinha que pagar o restante total, da chácara. E aí o pessoal ia pagando as inscrições e tudo mais, então a gente tinha que fechar um número X de inscritos para poder pagar. Sei que no sábado à noite, nós nos reunimos com a diretoria de jovens e fomos fazer a contabilidade para poder, no domingo, pagar aquela chácara. No domingo a gente ia pagar. E aí a gente foi fazer a contabilidade, irmãos, e faltava R$3.000. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, 11 anos atrás. Faltava R$3.000. Nós não tínhamos onde tirar aquele dinheiro. Ninguém tinha um centavo na conta, um bando de jovens falidos. Eu tinha uma filha pequena na época, pagava um carro e uma situação financeira complicada. Não tinha de onde tirar 3 mil. A gente começou a pensar assim, não, vamos ligar para a conferência, vamos pedir para não sei quem. E começamos a brigar entre nós. Mas também a gente fica, por que você convidou fulano para vir, daí cobrou só metade, e não sei o quê. E começou a criar um problema entre nós ali. Irmãos, o Espírito Santo disse em voz audível, que eu cheguei a olhar para trás, assim. O Espírito Santo disse, vão dormir para mim. Vão dormir. E eu lembro que eu bati assim na mesa, tinha um monte de moeda, dinheiro. A gente tinha contado umas 10 vezes para ver se não tinha contado errado. Faltava R$3.000. E nós tínhamos que pagar no domingo de manhã a chácara. E eu disse assim, pessoal, falei, alguém aqui está tendo lucro aqui? Não.
Falei, tudo que a gente está fazendo aqui é para a glória de Deus, não é? É em prol do reino. Falei assim, essa obra não é nossa. Essa obra é do Senhor. O Senhor queria que a gente fizesse esse encontro. E nós vamos dormir. E amanhã cedo o Senhor vai prover esse dinheiro. O Senhor vai prover esse recurso. Eles ficaram me olhando assim. Falei, e a gente não vai mais falar sobre isso. Nós vamos orar e nós vamos dormir. E orei com eles. Juntamos dinheiro na maleta assim e fomos dormir. Eu lembro que daí eu deitei assim, né? A Ivna veio e falou assim, amor, mas e se? Eu falei, shh. Falei, mais nada. O Senhor mandou a gente dormir. O Senhor mandou a gente dormir. O Emanuel acho que não vai lembrar. Mas a gente fazia, né? A gente pedia, além das inscrições, no único culto que a gente pedia oferta era no sábado à noite. Daí a gente pedia oferta e o pessoal dava oferta, né, durante o culto ali e tal. E aí eu lembro que no domingo de manhã eu estava indo em direção ao auditório, assim, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Emanuel. E o Emanuel me encontrou e disse assim, pastor, ontem, a hora que vocês fizeram a coleta, eu estava sem o meu talão de cheques, mas eu quero dar a minha oferta agora, o senhor posso entregar agora? Eu falei, pode. E ele me deu um cheque, e eu coloquei aquele cheque no bolso. Eu não vi na hora quanto era. E aí, andei mais um pouco, lembra do Elmer, que veio dos Estados Unidos? O Elmer me encontrou, falou em portunhol comigo, eu quero dar-te uma oferta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Me deu dólar. Peguei o dólar e enfiei no bolso. E foi assim, ao longo do dia as pessoas me dando dinheiro e eu colocando no bolso. Aí, fomos, né, na hora do almoço, o Edonir, que era o tesoureiro, pastor, temos que ir lá pagar, vamos lá. Se reunimos na salinha de novo. Aí ele disse assim, pastor, algumas pessoas me entregaram umas ofertas. Falei, para mim também. E fomos tirando aquele dinheiro do bolso. E fomos colocando isso na cama. E conta de novo aquele dinheiro. Irmãos, nós, ali, diante daquele dinheiro, o Senhor proveu 3.000 que faltava. E sobrou 3.000. Eu falei, Donir, conta de novo, não é possível. Pastor, eu contei 2 vezes. Estava faltando 3.000 ontem, hoje está sobrando 3.000. Eu falei, claro, a obra é do Senhor. Nós fomos lá, pagamos a mulher, voltamos para a sala. Olha, nós estávamos incrédulos, né? Voltamos para a sala, falei, vamos contar de novo? Contamos o dinheiro de novo. 3.000 sobrando. O Senhor proveu da noite para o dia o que a gente, mais do que a gente precisava. Porque a obra, as coisas que pertencem ao Senhor, é o Senhor quem cuida. Então, deixa eu dizer para você, consagre a sua família ao Senhor, porque você nunca mais vai passar apuro. Consagre suas finanças ao Senhor, você nunca mais vai passar apuro. O que significa consagrar ao Senhor? É você colocar sob o comando de Deus. É você fazer a vontade de Deus. Entregue tudo ao Senhor. Entregue seus filhos, consagre seus filhos. Você nunca vai passar perrengue. Porque é o do Senhor. Josafá diz, Senhor, é teu. E aí, né, quando o profeta se levanta, né, o profeta começa ali a profetizar, ele diz, escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá, assim diz o Senhor. Né, ele diz, não tenham medo, lá no verso 15, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Meu irmão, se você está lutando alguma batalha, por conta própria, eu lamento dizer para você, você vai perder. Mas se o Senhor está lutando com você, não tem derrota. Se você já entregou esse problema na mão do Senhor, se você já orou, se você já jejuou, se você está dizendo, Senhor, é contigo. Não tenho recurso, não tenho condição, não tenho como, mas eu sei que o Senhor pode. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. É bem possível que Deus peça para você fazer uma coisa muito esquisita. Porque Deus é um Deus que às vezes age de uma maneira estranha na nossa vida. Aí, no caso do Josafá, o Senhor falou assim para eles. Ele diz ali, né, no verso 17, neste encontro vocês não precisarão lutar. Bom, eu já ficaria feliz em ouvir isso. Não vai ter briga, não vai ter guerra, né? Vocês não precisarão lutar. Agora, olha que interessante. Tome posição. Não é porque você não vai lutar que você não tem que tomar posição. Tem crente que não toma posição, que não se firma. Vai para cá,
vai para lá, sopra para cá, sopra para lá. Meu irmão, tome posição. Quem é você? Eu sou um soldado de Cristo. Eu estou firmado no Senhor. Tome posição. Não é porque não vai ter guerra que eu não vou tomar posição. Não, eu estou pronto. Mas não vai ter guerra, ele diz, não vai ter luta. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. E olha que interessante. A guerra ainda não foi vencida. Mas olha o verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. A guerra ainda não aconteceu. A batalha ainda não foi vencida. Mas Josafá e todo o povo já estão cantando, já estão adorando, já estão declarando: louvado seja o teu nome, Senhor, porque tua é a vitória. Meu irmão, vai cantando, confunde o inimigo, vai adorando. Não murmura não, meu irmão. Não empreste seus lábios para o inimigo. Não reclama não. Não abra sua boca para murmurar em meio às provações. Adore ao Senhor. Vai cantando, vai adorando, vai louvando, vai recitando a palavra, vai glorificando ao Senhor. Porque foi isso que Josafá fez. Ele ainda não tinha acontecido a guerra, mas ele ouviu a palavra, e a palavra encheu o coração dele de esperança, e ele começa a adorar. Ele ora, ele jejua, ele adora. Meu irmão, não tem guerra que não se vença com essas 3 armas mais poderosas que existem: louvor, oração, jejum. Qual que é o nosso problema? A gente bate o dedo minguinho de manhã, você já começa a murmurar: Deus me odeia, eu sou tão bom, Senhor, faço tudo tão certo, por quê? Né? Arranha o carro, meu Deus, um problema, alguma coisa que não sai do jeito que uma murmuração. A pizza chegou do sabor que você não pediu, pronto, já é o suficiente para você abrir a boca e reclamar. É ou não é? Meu irmão, quando você vai entender que a gente não vai vencer batalha nenhuma murmurando, reclamando, mas a gente só vai vencer adorando, orando, jejuando, clamando. Aí olha só, na manhã seguinte, versículo 20, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, ele disse, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Essa palavra, irmãos, ela é extremamente atual. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Meu irmão, você tem noção que enquanto você está aqui na igreja cantando, adorando, está havendo um mover de Deus em lugares que você nem imagina? Amém? Porque olha só, eles estão reunidos, eles começam a cantar, eles começam a marchar, eles começam a adorar. Lá onde aquele exército inimigo está reunido, começa uma confusão medonha, feita por Deus. Por quê? Porque isso é o resultado da adoração. Por isso que eu fico aqui muitas vezes: cante, igreja, adore, igreja, porque você, meu irmão, você tem nas suas mãos uma oportunidade de mover os céus. Enquanto você canta, o Senhor pode entrar lá na sua casa e mexer em pessoas que estão lá amortecidas. Enquanto você adora aqui, o Senhor pode curar pessoas que não estão aqui. Enquanto você canta aqui, o inimigo vai sendo derrotado em lugares que você não tem ideia. Mas a gente precisa adorar. A gente só sabe cantar o que está projetado na letra, e nem isso às vezes. A gente diz: erga a sua mão, você: não vou erguer nada. Cante, canto é nada.
Não é porque agradar o grupo de louvor. Não, meu irmão, é que nem o irmão Leandro falou aqui, o Diácono Leandro falou. Quando a gente fala sobre o dízimo, é porque é bênção para você. A gente convida você para cantar, não é porque a gente quer que fica bonito, que fica gostoso, mas é porque é bênção do Senhor. Quando a gente adora junto, quando a gente canta junto, quando a gente cultua junto, o céu se move. Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão, tinham apanhado que nem doido. 40 chibatadas. Aí começaram a cantar. Começaram a cantar. Eu não sei o que eles cantaram, mas eles começaram a cantar. De repente um terremoto abriu a porta da prisão. Ficou tudo aberto, tudo escancarado. Meu irmão, o louvor tem poder. O louvor tem poder. Um espírito maligno tomava conta de Saul. Quando Davi tocava a sua harpa, cantava, o espírito maligno saía. Meu irmão, a adoração tem poder. Cante ao Senhor, adore, não só aqui, na sua casa. A coisa está pesada lá, está sentindo que o negócio está esquisito. Bota um louvor lá. Comece a cantar junto. O inimigo treme. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Louve ao Senhor. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Eles começaram a fazer guerra entre eles. Aqueles que estavam vindo para atacar Josafá, agora estão atacando um ao outro. Veja só o que Deus faz. Como diria aquele menino do meme, veja o que Deus faz na vida do crente. É isso que Deus faz na vida do crente. Do crente de verdade. O crente que ora, o crente que jejua, o crente que reconhece de Senhor, eu estou com medo, mas eu confio no Senhor. Senhor, eu sei que a minha resposta vem do Senhor. E aí olha só. Quando os homens de Judá chegaram, veja, até aqui, está tudo acontecendo sem Judá ver nada. A única coisa que Judá está fazendo é cantar. Eles estão fazendo um culto a Deus. Coisa difícil de fazer, né? Um culto a Deus. Enquanto o culto está acontecendo, o pau está torando lá no meio daquele exército maligno lá. Agora o Judá chegou. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. E não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. E entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas, trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso de todos os lados. Amém, igreja? A resposta vem do alto. A nossa guerra, ela não é vencida com armas humanas, não. Ela é vencida com armas espirituais. Por isso eu quero fazer um convite muito especial. Alguns anos atrás, nós fazíamos aqui na igreja, nós nos reunimos em alguns sábados aqui na igreja, para fazer um período de jejum e oração. A gente tem alguns irmãos novos na fé, que muitas vezes, poxa, como é que faz um jejum? Então, eu quero convidar você para no próximo sábado, dia 25, chegar aqui na igreja às 9 horas da manhã. Nós vamos chegar aqui, vamos fazer um momento de oração, vamos participar da escola bíblica. Depois da escola bíblica, quem for ficar, vai ficar aqui. Vai ter palavra, vai ter louvor, vai ter pedido de oração, vai ter intercessão. A gente vai ficar aqui até às 15 horas. Nós vamos fazer 6 horas de jejum. Pastor, tem aqueles, 6 horas de jejum só. Meu irmão, a gente está
ensinando os mais novos, tá bom? A gente vai... Esse primeiro é de 6 horas. Mês que vem, nós vamos fazer um de 9 horas. E a gente vai aumentando. Até o final do ano, nós vamos fazer um 24 horas com Deus aqui, amém? Vamos chegar às 9 horas da manhã de sábado, vamos sair 9 horas da manhã de domingo daqui. Vamos emendar tudo aqui. Mas eu quero convidar você, meu irmão, para chegar aqui 9 horas da manhã do próximo sábado. Não é 9h30, 9 horas. Nós vamos ter um momento de oração. Vai ter escola bíblica normalmente para todas as classes. Aí, quem quiser ficar, vai ficar aqui na igreja. A gente vai ficar aqui. Nós vamos compartilhar os nossos pedidos de oração. Você que está enfrentando uma luta, você que está enfrentando uma dificuldade, esse é um dia de jejum. Um dia de jejum e oração. Então, eu quero convidar você para vir participar conosco. Você que está passando por alguma situação complicada, ou você que não está passando por luta nenhuma, venha se fortalecer espiritualmente. Porque o jejum também tem esse objetivo. Então, próximo sábado, nós vamos chegar aqui às 9 e vamos ficar até às 15 em oração, ouvindo a palavra, sendo ministrado pelos irmãos, cantando, louvando, ouvindo o testemunho. Vamos ser daqui edificados. Amém, igreja? Quem vai estar comigo aqui no próximo sábado, diga amém. Glória a Deus, estou vendo muitas mãos erguidas aqui e nós vamos vencer as nossas lutas em oração. Fique de pé e vamos orar ao nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, se você chegou aqui essa noite e você está diante de alguma situação que você não sabe o que fazer, tudo bem, é assim mesmo. Você está com medo diante de alguma situação? Está tudo bem, Josafá também teve medo. Mas você pode fazer como Josafá fez. Você pode orar ao Senhor agora. Você pode colocar a sua vida diante do altar. Você pode dizer, Senhor, eu estou enfrentando uma situação que eu não sei o que fazer, mas eu quero colocar meus olhos no Senhor. Eu não quero mais olhar para as circunstâncias, não quero mais olhar para os problemas, eu quero olhar para Ti, Senhor. Você pode fazer essa oração essa noite? Fale com Deus agora, feche seus olhos. Qual que é o problema que você quer entregar para o Senhor? Qual que é a luta que você quer dizer, Senhor, essa batalha, eu não dou conta de lutar ela sozinho. Eu preciso da Tua graça. Preciso que o Senhor me dê uma estratégia. Preciso que o Senhor lute ela por mim. Eu preciso que o Senhor me ajude. Preciso que o Senhor me dê discernimento, sabedoria. Eu estou decidido, Senhor Deus, a consagrar ao Senhor, a entregar ao Senhor. Faça a sua oração agora. Como sempre fazemos, essa última oração, ela é sua, para você fazer com Deus, falar com Deus, com as suas palavras, abrir o seu coração diante do Senhor. Porque o Senhor é o único que pode trazer a resposta que você precisa. Por isso, abra o seu coração agora diante do Senhor e fale com Ele. Paizinho querido, há momentos da nossa vida que a gente fica com medo, Senhor. Há circunstâncias que roubam, Senhor Deus, a nossa alegria, roubam a nossa paz. E nós precisamos admitir que não sabemos o que fazer, como agir. Mas como é bom, Senhor Deus, ouvir uma palavra como essa, que vem do Teu trono. Como é bom ouvir o Senhor dizer, olha, entrega para mim. Confia em mim. Pai, nós queremos entregar ao Senhor nessa noite aquilo que nós não damos conta, aquilo que nós não sabemos como resolver, aquilo que não temos repertório, condição, força, aquilo que só o Senhor pode fazer. Consagramos a Ti, Senhor. E faremos aquilo que o Senhor nos manda fazer, Pai. O Senhor ordenou para aquele exército cantar e tocar seus instrumentos. Talvez para nós o Senhor vai ordenar que a gente obedeça em alguma área específica que não estamos obedecendo. Que a gente feche algumas portas que ainda permanecem abertas por onde
o pecado tem entrado. Talvez o Senhor vai pedir que a gente se afaste de alguns lugares, de algumas pessoas. Talvez o Senhor vai pedir que a gente tome algumas decisões até estranhas aos nossos olhos. Mas nós queremos obedecer, Senhor Deus. Por isso, Pai, fala ao nosso coração, revela a Tua vontade a nós. Pai, nós queremos estar aqui, em jejum, em oração, para estarmos fortalecidos diante das lutas, das batalhas, das dificuldades. Pai, nos liberta de todo pecado, de todo engano. Nós entregamos ao Senhor, Pai, tudo aquilo que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria. Todos os problemas que enfrentamos, sejam eles familiares, emocionais, financeiros, na área da saúde, Pai, nós entregamos tudo a Ti. Pai, nessa noite nós queremos pedir que Teu Espírito Santo nos ajude a permanecer com os olhos fixos no Senhor e não nos problemas. Permanecer com os olhos voltados para Ti, Senhor Deus, e não para as circunstâncias. Entregamos tudo ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre todos que aqui chegaram, os irmãos que estão nos visitando, cada família que aqui está. Derrama a Tua graça, Senhor Deus, vai abençoando, vai trazendo paz, vai trazendo alegria, vai trazendo renovo, vai trazendo esperança ao coração dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Vai curando as enfermidades, vai trazendo, Senhor Deus, harmonia para os casais, para as famílias. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e que a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.